Essa disse que o alvo original era Marcelo Freixo e que a motivação dos supostos mandantes, os políticos Domingos e Chiquinho Brasão, era atacar o PSOL. Domingos Brasão teria prometido dar ao matador como recompensa um loteamento na zona oeste do Rio que renderia a Lessa 25 milhões de reais. O político também teria tranquilizado o ex-PM, dizendo que já tinha subornado o delegado que investigaria o caso, antes mesmo do crime ser cometido. O ex-PM disse que a corrupção é generalizada há décadas nas polícias do Rio, com pagamentos para interferir em processos desde que eles eram em papel. Pessoal, acabou de sair a reportagem que desmonta a farsa do Pablo Marçal. Todo mundo viu as acusações mentirosas que ele fez contra mim nos últimos dias, querendo associar a uso de droga. Pois é, agora a notícia que saiu na Folha de São Paulo, nesse momento, mostra qual foi a malandragem que ele usou para construir essa fake news vergonhosa. Pessoal, eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Existe um outro cidadão chamado Guilherme Barduil Boulos, que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara chegou a ser preso por porte de droga. O que o Marçal queria fazer? Associar duas pessoas diferentes e fazer essa malandragem. Porque o Twitter entrou com embargos de declaração, que é um tipo de recurso, contra a decisão do juiz eleitoral. Para fazer isso, a rede social contratou uma baita banca de advogados, que é o escritório Pinheiro Neto, aqui em São Paulo, que é um dos maiores escritórios do mundo. Tem, inclusive, representações em Tóquio, nos Estados Unidos, do Brasil, tá no top 5, assim, dos escritórios mais renomados. E eles dizem, no recurso proposto, que não faria sentido você derrubar o X do Pablo Marçal, porque aquela ação da Tabata e do PSB, que acabou originando a suspensão das redes do Pablo Marçal, não citava nenhum exemplo desta rede social. É paradoxal. E veja os motivos que permitiram, inclusive, as provas contra a Odebrecht, contra a OAS, contra a Camargo, hoje mesmo o Toffoli anulou processos em outros países do mundo contra a Odebrecht. O senhor acha que essas mensagens vão ser impugnadas como prova ilegal? Bom, eu espero que se faça justiça. Eu sinceramente, assim, eu acho que qualquer cidadão brasileiro que nos ouve agora, que nos escuta, que nos assiste, independente da sua condição política, gostaria que houvesse uma estabilidade das instituições. Ou seja, se há uma jurisprudência e se há uma lei, ela tem que servir para mim e para o meu inimigo. Ela não pode ser um cobertor que só serve para quem é do meu lado. Marçal, que também é interessante, né? O Eduardo Bolsonaro reclama ali dele, falando que ele editou os vídeos dele pra dizer que ele ia votar no Marçal, e aí ele fala, isso é estelionato eleitoral, e talvez pela sua inexperiência política, não saiba que o legislativo é que fiscaliza o executivo. Gente, Pablo Marçal, ele não para, aí ele pega e escreve, Eduardo Bolsonaro, eu era candidato à presidência, ele falou, já resolvi isso com seu pai. Deixa a conversa entre os executivos, quer dizer, entre ele e o pai dele, né? Se precisar do legislativo, porque ele é deputado federal, a gente te chama, irmão. Abraços. Ainda dá uma zoada na cara de Eduardo Bolsonaro. Isso é muito inacreditável, né? É o grande assunto de hoje, né? Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Está lá. E foi intimado pelo X, através do X. Que ironia, que coisa. Intimado pelo X, sob ameaça de cortar o X em 24 horas. É um círculo vicioso ou virtuoso, encarem como quiserem. É algo absurdo. Absurdo no termo filosófico. Impossível de compreender. O mundo anda tão polarizado, Raquel, o Brasil não está fora disso, a polaridade é tão forte que as pessoas começam a não discernir mais o que é política e o que é direito. O Elon Musk é um ator político, ele está, de certa forma, aproveitando tudo isso que está acontecendo, ele não ia mesmo cumprir as decisões judiciais emanadas do nosso Supremo Tribunal Federal. Veja que Elon Musk já não estava pagando as multas que foram impostas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu retirar os escritórios de representação da empresa sua aqui no Brasil, violando expressamente não só o Marco Civil da internet, como, Raquel, muitos têm dito, muitos têm lembrado do Marco Civil da internet de 2014, de fato, tem uma expressa disposição que diz que empresas estrangeiras que trafegam informação via eletrônica devem ter sede social no Brasil.